A paz do Senhor Jesus. Estamos na lição 4 do trimestre. Estamos estudando o livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Já aprendemos que o Evangelho, segundo escreveu João, é um Evangelho universal, um Evangelho que mostra Jesus Cristo o tempo todo como Deus. Hoje estamos na lição 4, o texto áureo diz assim: Eu sou o pão da vida. João capítulo 6 e o versículo 48. A verdade prática é: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Na lição 2, na lição 1, vimos Jesus se apresentando ali, manifestando como o Verbo de Deus, aquele que era, que estava e que todas as coisas foram feitas por ele, Jesus Cristo como aquele que é eterno, é desde antes de todas as coisas. Na lição 2, vimos um diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Jesus Cristo disse que era necessário nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Na lição 3, vimos que Jesus Cristo, em um diálogo com uma mulher samaritana, lá Jesus mostra que os verdadeiros adoradores não estão restritos a uma localização geográfica. E ele diz para aquela mulher que quem bebesse da água que ele tem para dar, teria vida eterna. Nunca mais voltaria a ter sede. O ministério de Jesus divide-se em duas partes. O primeiro é o ministério particular e o segundo é o ministério público de Jesus. Jesus começa então indo para o monte, Jesus começa chamando os seus discípulos, Jesus começa conversando em particular. Depois Jesus Cristo avança no ministério público. Agora ele já não está falando mais para uma pessoa em particular, mas ele está falando para um público inteiro e juntamente com os seus discípulos. Aqui Jesus começa a dialogar os discípulos, a interrogá-los, a conversar com eles, testando os discípulos, e depois ele fala direto com a multidão. Vamos ler aqui a leitura em classe, que se encontra em João, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler todo mundo junto? Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava entre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia uns versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não é o bastante para que cada um deles tome um pouco. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para que é isso para tantos? Versículo 10. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães
e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães que sobejaram e os que haviam comido. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam estes: verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vamos analisar aqui o texto que acabamos de ler. Primeiramente, vemos aqui Jesus partindo de uma região para o outro, e a grande multidão que seguia Jesus, seguia por curiosidade. O versículo 2 vai dizer: eles seguiam Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Eles estavam andando atrás de um espetáculo, queriam ver Jesus. Diferente de Nicodemos, que foi ver Jesus de noite, em particular. O versículo 3 vai dizer que Jesus subiu ao monte. E mais à frente veremos aqui que esse monte não tem uma localização exata. Não se sabe que monte é esse. Acredita-se que não seja um monte alto, um lugar um pouquinho mais elevado, onde Jesus pudesse contemplar a multidão diante dele. Vemos aqui o Jesus perguntando para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Parece que Jesus não tinha ainda falado com o povo. Jesus viu a multidão e pergunta para Filipe: onde vamos comprar pão para estes comerem? Filipe, sabemos que morava próximo daquela região, então se houvesse ali um local que vendesse pão, Filipe conhecia o lugar que vendesse pão. O problema todo é que, vamos chamar de padaria, não ia conseguir fazer pão para 5 homens, fora mulheres e crianças, tão rápido assim. Filipe pensou logo na questão do dinheiro. 200 dinheiros de pão não bastarão para que cada um come um pouco, um pedaço. Um dinheiro era o dinheiro de um dia de um trabalhador braçal. 200 dinheiro era dinheiro de mais de 6 meses de serviço de uma pessoa. Aqui Filipe está falando da dificuldade de conseguir recursos financeiros para comprar pão para todas aquelas pessoas. Mas vemos que além do recurso financeiro, tinha ainda a questão de localizar o local que venderia pão para todo mundo. E vemos aqui que André, ele tem uma ideia, vai dizer: olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Parece ridículo ele dizer em uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele falar que tinha alguém com 5 pãezinhos e 2 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Isso era o lanche daquele menino, né? Disse Simão: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou seja, era só para ele se alimentar. Aquele menino estava precavido, mas o restante da multidão não estava. Jesus mandou que os homens se assentassem. Foi feito ali um censo, saber quantos homens mais ou menos havia ali. Contaram só os homens, era assim. Mulheres e crianças não contavam. Então tinha muito mais pessoas do que esperava, do que está escrito, mais do que 5.000, muito mais do que 5.000 pessoas. Estima-se que tinha mais de 11.000 pessoas ali sentado, entre homens, mulheres e crianças. E Jesus começa a repartir. Então temos aqui 3 coisas interessantes. Primeiro, falta de recurso financeiro.
falta e pouco recurso que é depositado nas mãos de Deus. Aquele menino não tinha pão para todo mundo comer. Ele tinha o pão dele. Ele pegou tudo que ele tinha e entregou para Jesus Cristo. Jesus Cristo pega aquele pouco que ele tinha e transforma em alimento para uma grande multidão que dá para todo mundo se alimentar e ainda sobra pão daqueles do que quase não tinha nada. Vemos aqui que eles puderam comer o tanto quanto quisessem no versículo 11. E depois Jesus manda recolher o que sobraram. Ele vai distribuindo, pega mais, e eu imagino que as pessoas foram pegando, e daqui a pouco tem alguém com pão na mão, mas a barriga já estava cheia e teve que devolver, porque sobrou, pegou de zóio grande, né? Jesus manda recolher o que sobrou. O que sobrou deu 12 cestos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas só... Hã? Não entendi. Você está resmungando com a boca aí, ué? Você está fazendo mímica aí? O que sobrou, 12 cestos. É como se fosse um cesto para cada tribo de Israel. Ou um cesto para cada um dos apóstolos, mostrando que era o serviço deles. Outro ponto interessante no versículo que terminamos de ler é que os discípulos não sabiam como resolver aquela situação. Jesus Cristo mostra aqui uma preocupação pelo bem-estar daquele povo. Jesus Cristo mostra aqui uma questão social, alimentar, matar a fome física daquele povo. Mas não se enganem, todas as vezes que Jesus realiza o milagre ou realizou o milagre, foi primeiramente por íntima compaixão e segundo, para ensinar uma grande lição. Jesus nunca fez um milagre para provar, para mostrar para ninguém. Ele nunca fez um milagre para aparecer. Pelo contrário, às vezes Jesus realizava um milagre e falava assim: não conta para ninguém, para não te acontecer algo pior. Às vezes Jesus escondia o milagre. Então, todas as vezes que Jesus mostrar fazer um milagre, ele está ensinando uma lição com o milagre. Tranquilo aqui? Os discípulos não sabiam como resolver aquela situação, mas Jesus realiza o milagre através dos discípulos. Jesus pega os pães e manda os discípulos: entrega o pão para o povo aí. E os discípulos começaram a entregar os pães e os pães não acabavam mais. Só aqui a nossa lição já estaria completa. Imagine só, Jesus diante de uma multidão faminta, Jesus vai ensinar aquela multidão uma lição através de um alimento que não era espiritual até então. Jesus Cristo coloca os discípulos à prova, eles não sabiam como resolver. Poderia ter respondido em outra ocasião que um discípulo disse: para onde iremos nós se só tu tem a palavra de vida eterna? Quando Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pão? Filipe poderia ter respondido: o Senhor é o provedor, é o pão da vida. Mas Filipe ainda não sabia disso, não estava olhando com os olhos espirituais. Vamos lá. Quando Jesus fala para Nicodemos que ele deveria nascer, de novo, Nicodemos pensa do lado material. Quando Jesus Cristo fala da água com a mulher pensa em água material. Quando Jesus pergunta onde trazer pão, comprar pão, trazer pão para aquela população inteira, os discípulos vê do lado material. Nós sempre observamos as coisas do ponto de vista material. E Jesus Cristo sempre parte do material para o espiritual. Porque o espiritual está acima. Temos que entender as coisas físicas, as coisas materiais, para chegar no espiritual. O homem, a mulher de Deus,
que está andando e vivendo em espírito não precisa do material. Ele já vive em espírito, ele já pensa espiritualmente, ele já vê as coisas no seu final, ele já imagina as coisas antes de acontecerem, porque não precisa de ver o físico, não precisa de ver o material, está vendo com a mente de Cristo, está observando o milagre lá na frente. Dizemos que as coisas para nós estamos presos no tempo. Então o dia de amanhã vai chegar ainda. Dia de ontem já passou. Mas para Deus não tem dia de amanhã ou dia de ontem. Deus é eterno. O dia de amanhã que vai chegar para nós, para Deus, ele já é presente. Então para Deus não tem esse negócio de que tem que esperar ou que vai acontecer. Ele já está vendo as coisas acontecendo. Um milagre para nós, enquanto nós esperamos uma porta aberta, um milagre, para Deus esse milagre já pode ter acontecido em nossa vida. Só basta tomarmos posse dele. Vamos lá? O que acontece aqui é que, mesmo os discípulos não tendo condições de resolver aquela situação, Jesus Cristo opera o milagre através deles. O texto é claro. Através dos discípulos, mesmo nós, limitados em nossas condições física, espiritual, emocional talvez, mesmo assim, Jesus Cristo opera através de nós. O que nós precisamos é de estar atento à voz do Espírito Santo. O que nós precisamos é ficar apenas com o vaso desemborcado, para que ele possa encher do azeite e que nós possamos ser um instrumento nas mãos dele. Vamos para o ponto, para a introdução da lição? Na introdução aí, vai dizer assim: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas necessidades materiais. Eu já disse isso aqui. Jesus Cristo matando fome das pessoas, mas observando que elas não estavam preocupadas com o reino de Deus. Estavam mais preocupadas com questões social e mais à frente veremos isso. Lá no finalzinho aí, vai mostrar que refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Jesus Cristo, ele não tem o papel de Jesus Cristo, a intenção não é apenas de nos suprir fisicamente, materialmente, mas é nos preencher completamente com pão espiritual. Esse é o maior milagre que poderia acontecer. A palavra-chave de hoje é vida. A palavra-chave da lição passada foi adoração, não é? A da outra foi regeneração. E a palavra-chave de hoje é vida. Na primeira lição é encarnação. Vida, por que não é pão? O pão tem a ver... Existem vários tipos de pão. Jesus estava falando de algo que era comum na mesa dos judeus. Eles faziam pão de vários tipos. Fazia pão com legumes, tipo esses panetones de hoje. Então, quando Jesus fala de pão, aquele povo entendia a importância do pão para o corpo físico, para a nutrição do corpo. O povo sabia disso. Mas aqui Jesus Cristo está trazendo algo. Embora existam vários tipos de pães, o pão da vida é único. Pão que dá vida é só Jesus Cristo. Ele está usando aqui uma metáfora para falar do seu próprio corpo. No tópico 1.1, lá no meio, vai dizer que esse milagre
está representado nos 4 evangelhos. Está bem no meio do tópico 1.1 aí. Em Mateus, Marcos, Lucas e aqui em João. Quando o milagre está registrado em 4 evangelhos, isso dá mais autenticidade. Isso faz com que você fique mais atento àquele milagre, porque todos os evangelistas fizeram questão de registrar esse milagre. Então isso mostra a autenticidade do milagre. Os evangelistas viram, todos sabiam desse grande milagre. Vamos para o ponto 2 aí da lição, o milagre. O milagre como o único milagre mencionado nos 4 evangelistas. O evangelista procura mostrar a multiplicação dos pães e peixe nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão, composta por homens, mulheres, jovens e criança. Então vemos aqui, eu já disse, que não sabemos o número de criança, o número de mulheres e o número de jovens. Sabemos apenas o número de homens que estavam ali naquele episódio. Ponto 3. Qual era o interesse da multidão? No comecinho aí. Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e às curas que realizavam, mas não para escutar a sua mensagem. O pessoal não estava preocupado em aprender a palavra de Deus. Não estavam preocupados com o reino dos céus. Eles queriam ver sinais, eles queriam ver milagres. Eles estavam atrás de espetáculos. É por isso que quando fala que vai ter um culto de ensino, as pessoas nem sempre vêm ao culto. Mas quando fala que vai ter um culto de um show de revelação ou de qualquer tipo de espetáculo, de animação de auditório, a igreja enche porque as pessoas não estão atrás do dono da bênção, eles estão atrás de espetáculos. No tempo de Jesus Cristo, era da mesma forma. Buscavam apenas pelo milagre, pelo alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas. De acordo com João, capítulo 6 e o versículo 27, e nos dias de hoje isso não é muito diferente. Eu estou falando muito rápido? Tá tranquilo? No finalzinho do tópico 1.3 aí, de fato, o nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar a alma. O maior milagre é Jesus Cristo ressuscitando dos mortos e nos dando vida eterna. Milagre não salva pessoas. As pessoas podem vir ver um milagre, mas elas ficarão na igreja se conhecerem a palavra de Deus. O que faz uma pessoa permanecer no evangelho é o alimento da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta o ser humano não é milagre. Quem liberta o homem é a palavra de Deus. É por isso que precisamos focar na palavra de Deus. Sem palavras, somos apenas um monte de espectadores observando sinais aleatórios e não sabemos nem para que estamos caminhando no Evangelho. Nem sabemos o que é Evangelho de fato. Sinopse 1. No episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. Então, Jesus Cristo estava percebendo. Ele queria se dar para aquele povo. Mais à frente veremos também Jesus aqui como bom pastor, que dá vida também pelas ovelhas. Aqui Jesus Cristo, para a mulher samaritana,
ele era a água da vida. Aqui, ele é o pão da vida, o pão que eu der. Mas à frente, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, vemos Jesus Cristo se doando aqui agora. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 vai dizer que Jesus subiu ao monte. Correto? Localizaram aí? Jesus subiu ao monte. O autor da lição, Elianai Cabral, ele é o comentarista, o que responsável por esse texto aqui, autor de vários livros, alguém de muito conhecimento e experiência pastoral. Ele vai dizer que esse monte aqui não tem uma localização exata. Não é o Monte X que ele subiu, o Monte tal, o Monte Tabor, não. Subiu ao monte, um monte qualquer. Mas ele subiu ao monte para ensinar a multidão. Imagine só uma escola bíblica dominical no monte. Gente, a escola hoje vai ser no monte. As pessoas não vão subir o monte para ouvir para receber um estudo de escola bíblica dominical. As pessoas pensam que para ir no monte é para pular, falar em línguas estranhas, profetizar. Não é assim? Então vemos aqui que não é proibido ir ao monte. Não podemos idolatrar o monte como se fosse um local mais espiritual. Um local onde Deus fala. Porque vimos na lição passada, Jesus Cristo deixando bem claro para aquela mulher que não era em Jerusalém, que não era em Gerizim, era onde houvesse um verdadeiro adorador. Então não precisamos subir ao monte para sermos adoradores do Senhor. Nós precisamos estar prontos em espírito e em verdade, como foi visto na lição anterior. Vocês observaram que a lição ela segue uma lógica, ela segue um crescimento, ela vai encaixando o texto bíblico. Quando terminarmos essa lição, estaremos especialistas no Evangelho segundo escreveu João, entendendo a ideia do Evangelho. O Evangelho ele tem uma assinatura própria. Vemos aí no finalzinho do tópico 2.1, onde compraremos pão para que estes comam. Está em João capítulo 6, versículo 5 e 6. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estavam sempre fundamentados em um ensinamento. Então vemos aqui, por exemplo, que Jesus Cristo perguntando para Filipe, onde compraremos pão? É Filipe mesmo? É? Onde compraremos pão? A pergunta de Jesus era uma forma de ensinar. O milagre de Jesus era uma forma de ensinar. Tudo que Jesus fazia, ele estava aproveitando a oportunidade para ensinar. Vamos para o ponto 2 do tópico 2. Desafio para os discípulos. Lá no meio, vai dizer assim: aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. É o que eu já terminei de dizer, disse anteriormente. Os discípulos não tinham condições de resolver o problema. Mas Jesus, mesmo com os discípulos não tendo condições, mesmo os discípulos sendo limitados, Jesus usa os discípulos para resolver aquele problema, dividindo os pães que multiplicavam e os peixes também. Vamos para o tópico 3 da lição? Uma lição de improvisação. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo o seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. O pão era de cevada, nem era de trigo. Pão de cevada é um pão mais pobre. A cevada naquele tempo, às vezes eram utilizados até para alimentar animais. Então não era um pão assim,
de trigo nutritivo. Era um pão de cevada. Era um pão com um alimento menos rico, menos nobre. E Jesus pega aquele pão e multiplica. Eu fico imaginando aqui quando Jesus transforma água em vinho. Ele transformou a água no melhor vinho que poderia ter existido. Em um vinho que o responsável por aquele casamento não conhecia de tão bom que era. Aqui Jesus pega pão de cevada e transforma em pão. Eu imagino que deve ter sido o pão mais gostoso que aquelas pessoas tenham comido. É tanto que pegou para sobrar. Eles pegaram tanto pão que tiveram que devolver depois. Porque não conseguiram comer todo o pão que eles pegaram. Os discípulos passando com a cesta e eles pegando pão e comendo a ponto de não conseguir comer todo o pão. Eu estou no ponto 3, correto? No finalzinho aí. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Eu disse aqui que 5 pãezinhos, o autor aqui chamou de lanche da tarde. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Isso não dá para nada em uma multidão de mais de 11 mil pessoas. Mas nas mãos de Jesus Cristo é um milagre. Então, não importa aquilo que nós temos, o nosso recurso. Jesus Cristo tem bênçãos para nós de todas as formas. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Sinopse 2. De vocês não tem sinopse não, né? Não. É um resuminho que tem aqui no finalzinho, diz assim. No episódio do milagre da multiplicação, o nosso Senhor desafiou a fé dos seus discípulos. Então, desafiou a fé. E vemos aqui que... Vemos a fé que, por exemplo, de André. Eu não entendi se foi fé que André teve, se foi uma fala desproporcional. Imagine se André tivesse respondido isso para qualquer outra pessoa. Eles diriam para ele, e o que eu vou fazer com 5 pãezinhos e 2 peixes para uma grande multidão? Mas Jesus Cristo não deu uma resposta. Ele pegou aquilo que ele tinha. É igual quando o profeta multiplicou, perguntou para a mulher o que ela tinha em casa. A mulher disse, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Tinha só uma botija de azeite. Ele disse, pega vasos emprestados. E Jesus conhecia também esse milagre. É da mesma forma que aconteceu com o profeta, na multiplicação do azeite, agora Jesus multiplicando pão e peixe. Aquela mulher só tinha uma única botija de azeite. Mas ali foi o motivo para começar o milagre. Ela tinha alguma coisa. Aquela multidão tinha apenas um menino com o lanche da tarde, mas foi o suficiente para que Jesus alimentasse toda uma multidão. Jesus Cristo precisa só da nossa fé. Ele precisa só que nós tomamos a cada dia a nossa cruz e seguimos. O restante ele fará por nós. Vamos para o ponto 3, o tópico 3 aí. Jesus, o pão que desceu do céu. Eu já falei aqui do real interesse daquela multidão. Não era de ouvir Jesus, era de ver milagres e sinais. Aí está escrito assim, na verdade eu te digo que buscais, não pelos sinais que vistes. Está em João 6:26.
mas porque comestes do pão que vos saciastes. Vamos lá, gente. Depois do milagre da multiplicação dos pães, Jesus parte para outro local. Jesus, algumas das vezes, queria ficar a sós, às vezes com seus discípulos, às vezes sozinho. E a multidão seguiu Jesus, de novo. E Jesus foi duro com eles. Jesus falou coisas que não é muito comum falar na igreja nos dias de hoje. Aqui em João 6:26, nós lemos aqui até o 14, versículo 14. No versículo 26, Jesus vai dizer para aquele povo assim: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Qual que era o sinal que eles viram? Jesus se mostrando. O milagre de Jesus no livro de João, eu disse para vocês que é aparecido como sinal. Quando Jesus multiplica pão, é um sinal que ele é o pão. Eles não estavam agora seguindo Jesus porque Jesus era o pão vivo, mas estavam seguindo Jesus porque Jesus tinha pão físico, material, para darem para eles. O Senhor compreende que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. A igreja precisa de obra social. O meu TCC na Faculdade Batista de Minas Gerais foi sobre obra social da igreja. E lá eu defendi muita coisa sobre obra social da igreja, igreja que não tem obra social, questão de impostos. E o tema foi meio polêmico, porque eu tive que bater de frente com muitas situações e os doutores podem recusar o seu TCC. Mas foi enfático em mostrar a obra social da igreja. Precisa de ter obra social da igreja. A igreja, como não paga imposto, deveria ser obrigada a ter obra social. Lá, para ficar mais ameno, eu coloquei igreja que tem recursos, tirando as igrejas mais pobres que pagam aluguel, eu coloquei igreja que tem recurso financeiro, deveria ser obrigada a ter obra social. Mas entendemos aqui que o papel da igreja também é social. É um estudo, é um curso para as pessoas, é uma orientação de várias as formas. Tem pessoas na igreja capacitadas para instruir pessoas a conseguir um emprego, a formar, jovens e adultos. A igreja precisa de procurar uma forma social de ajudar. Porém, o papel fundamental da igreja não é social, é salvação de almas. Ajudar a sociedade é muito bom e é muito importante, mas o fundamental é espiritual. Jesus Cristo aqui ficou, de certa forma, irado, ou falou rispidamente com aquela multidão, porque eles queriam apenas o que era social. Mais à frente aí vai dizer assim: o povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão do céu. Por isso vemos aqui que Jesus Cristo disse para eles: vocês me seguem não pelo sinal, mas pelo pão. Quem é o sinal? Jesus. A multiplicação dos pães era o sinal de que Jesus Cristo é Deus, o pão vivo que desceu do céu. Vamos para o ponto 2 do tópico 3. Vai dizer assim: o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Vamos lá, gente, só entendendo aqui. Jesus Cristo disse assim: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João.
que autenticam essa identidade divina. Primeiramente, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Vemos aqui, então, que Jesus Cristo diz, eu sou. Já ouviu aquele hino que diz, ninguém pode dizer sou, só ele é? Quem já ouviu? Mato Nascimento? Ninguém pode dizer sou, só ele é. Quando Jesus diz eu sou, para os judeus, está compatível com Êxodo, capítulo 6 e versículo 2. Quando Deus diz para Moisés, eu sou. Depois Moisés pergunta, quando o povo perguntar quem me enviou, quem eu vou dizer que enviou? E Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, te enviou. Eu sou é o nome de Deus. Nós somos passageiros. Nós nascemos, nós morremos, mas Deus é eterno, Ele é o tempo todo. Ele é no passado, Ele é no presente e Ele é no futuro. Por que Ele não será no futuro? Porque no futuro Ele já é no futuro. Deus já está no futuro. Deus não tem passado, Deus está no presente. Deus está em todo lugar o tempo todo. Então Jesus Cristo dizendo, eu sou, Ele está declarando Deus eterno. Logo depois aí das declarações de Jesus, vai dizer assim, há uma comparação no versículo 32. Então, se continuássemos lendo, lá no 32, Jesus vai comparar o maná que o povo comeram no deserto com o pão vivo que desceu do céu. Então, quando você come um maná, come um pão qualquer, você vai morrer depois, normal, porque todo mundo morre. Mas quando você come o pão vivo que desceu do céu, você tem vida eterna em Jesus Cristo. Aquele pão passa a fazer parte do seu corpo, entra na sua corrente sanguínea, vai para as células do seu corpo e você passa a viver eternamente com Cristo. Mesmo quando esse corpo físico morrer, nós continuamos vivendo. A Bíblia fala de morte física, morte espiritual. A morte física é quando o corpo morre. Morte espiritual é quando a pessoa morre sem Deus e vai para o inferno. Morte eterna. O cristão não tem morte física, morte espiritual. O cristão não tem morte eterna, porque a partir da morte é só um começo para uma vida eterna. Vamos para a parte 3 aí? O que é comer o pão? Observemos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Só para entender aqui então, quando Jesus Cristo fala isso é o meu corpo, Ele está fazendo parte da nossa vida, ou nós fazemos parte do corpo de Cristo. Porque comemos do corpo do pão, fazemos parte de um só corpo. Toda a igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo. Só que ele fala também do sangue, e o sangue é a vida. Nós fazemos parte do corpo de Cristo porque recebemos o pão vivo que desceu do céu. Alimentamos desse pão que desceu do céu. Então somos parte do corpo de Cristo. E recebemos o sangue de Cristo porque temos vida eterna. Amém? Então o pão fala do corpo e o sangue fala da vida. Conclusão. Nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem
a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, mas alimento material que tem uma função fisiológica relevante. Porém, a passagem aspiremos, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. E assim finalizamos a nossa lição de hoje. A pergunta aí é: em quais evangelhos encontra o relato da multiplicação dos pães? Em todos os 4 evangelhos. O que Jesus notou em relação à multidão? Jesus notou que a multidão estava acompanhando ele, não pelo sinal, mas pelo pão físico que comeram, pelo social. Que ensinamento podemos extrair do episódio da multiplicação dos pães? Deixa eu ler isso aqui. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então Jesus é o provedor, ele tem meios de nos abençoar. 4. Qual foi a mensagem clara que Jesus transmitiu à multidão? A mensagem clara é que ele é o pão vivo que desceu do céu e que sacia a fome da humanidade, fome espiritual. Deixa eu ler? Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhe: na verdade, eu digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciastes. Então Jesus não tem apenas o pão físico, mas ele quer dar o pão espiritual para a multidão, para nós. 5. Que alteração é visível nas palavras de Jesus em João? A alteração visível foi aquela que nós acabamos de ler, é isso mesmo? Ele começa dizendo assim: observemos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar. O pão vivo que desceu do céu é ele. O pão que eu der é minha carne. Então Jesus vai dar o corpo dele, deixando bem claro, o pão que eu der é minha carne. Jesus é o pão vivo, o pão que ele der é a carne dele. Por isso ele morreu por nós. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação?